Estamos de volta com a RN Acontece e o nosso entrevistado hoje é o secretário municipal de tributação de São Gonçalo do Amarante, Mário Davi de Oliveira Campos. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth. Boa tarde, telespectadores do seu programa. Secretário Mário, muito se fala hoje sobre como os municípios podem aumentar a arrecadação para tentar compensar a queda das chamadas receitas constitucionais. Qual é essa fórmula, secretário? Bom, Ana Ruth, nada no mundo acontece se não houver efetivamente um trabalho dedicado e feito de forma técnica, seguindo os parâmetros que devem ser seguidos para que você possa ter um resultado, né? Então, assim, a questão da receita própria dos municípios, ela vai muito além de uma necessidade financeira, que hoje talvez seja a coisa mais emergente que se mostra. Mas ela parte da ideia e de uma obrigação legal em que o gestor público ele não pode, sob pena de uma improbidade administrativa ou mesmo um crime contra a ordem tributária, ele deixar de cumprir esse dever que ele tem de arrecadar seus tributos. Porque a Constituição Federal, quando criou as despesas públicas, né, todas aquelas questões que precisam ser custeadas com recursos públicos, a educação, a saúde, limpeza urbana, etc., ela criou também uma forma de financiamento, que é através dos tributos. Então, o administrador, não só pela necessidade econômico-financeira, hoje, sobretudo, mas, sobretudo, em função de uma obrigação legal, né, ele se vê na necessidade e no dever de cumprir essa obrigação. Secretário, mas pela experiência que o senhor já está em São Gonçalo há quase 8 anos, na titularidade da tributação. Há como compensar essa queda que hoje é verificada no Fundo de Participação dos Municípios com os tributos, com uma arrecadação mais, eu diria, mais exigente, uma arrecadação maior, mais fiscalizadora? O senhor vê essa possibilidade? Olha, eu não tenho dúvida, né? Porque, assim, o que a gente vê, se depara no dia a dia, é que as pessoas, os gestores, por diversas razões, eles não fazem o dever de casa. E esse dever de casa tem que ser feito por uma questão, inclusive, de cidadania. Porque, eu digo sempre, o município, os estados, a União Federal, devem ser comparados como, assim, para que as pessoas entendam melhor, como um condomínio, onde existem despesas e que essas despesas precisam ser pagas por aquelas pessoas que participam daquela organização. Então, o cidadão, ele tem todo o direito e até um dever de exigir os seus direitos criados pelas próprias leis, mas ele também, na contrapartida disso, precisa cumprir sua obrigação tributária. Então, eu vejo que a gente escuta muito as pessoas reclamarem da carga tributária do Brasil e tudo mais, mas a gente se depara, quem lida no dia a dia com a questão da tributação de uma maneira mais técnica, a gente se depara com ainda uma inadimplência e uma sonegação fiscal considerável, né, que deve ser observada. E ainda com esse problema de que muitas vezes o gestor, ele se esquece ou não conhece da obrigação dele, talvez, eu quero dizer assim, e deixa de cumprir esse papel de fazer a cobrança dos seus tributos. Secretário, o senhor, eu lembrava há pouco, o senhor começou em São Gonçalo na titularidade da tributação há quase 8 anos. E nessa gestão chama a atenção o fato de que o senhor conseguiu crescer muito a arrecadação. Como foi que o senhor conseguiu esse crescimento da arrecadação? Com incentivos aos auditores fiscais, aumentando os tributos? Que fórmula é essa, secretário? Na verdade, isso é um conjunto de ações, né? Ninguém consegue fazer esse tipo de coisa de forma mágica, né? É preciso que a gente tenha realmente primeiro um conhecimento técnico de quem está liderando esse processo, né? O gestor da área de tributação precisa ser um técnico, uma pessoa que conheça, né? Tenha visão técnica e de política tributária, né? Porque quem faz a gestão, ele precisa ter esse conhecimento, né? E precisa, além disso, criar uma boa equipe, ter um bom plano, um bom planejamento para que isso aconteça. E aí vai para todos esses pontos que você colocou, são pontos relevantes. A questão da valorização do servidor, né, a questão da reestruturação do setor com informática, com sistemas que consigam organizar melhor essa questão, um cadastro municipal de contribuintes também renovado, revisado, uma planta genérica revisada para que você possa cobrar o IPTU com justiça fiscal, inclusive. Então, eu acho que
isso depende muito mais de uma vontade política de você fazer o trabalho que é preciso ser feito do que efetivamente você apertar o contribuinte, aumentar essa carga tributária. Porque, na verdade, nós conseguimos recuperar aquilo que já existia e que, por alguma razão, não estava sendo efetivamente feito aquele trabalho. Ou seja, nós, do início de 2009 para cá, lá em São Gonçalo, nós não fizemos aumento de tributo, pelo contrário, nós demos até alguns benefícios fiscais, no caso de empresas geradoras de empregos, para empresas que venham a se instalar no novo aeroporto. Enfim, nós fizemos apenas aquilo que a lei já dizia, só que de uma forma mais técnica, mais eficiente nesse sentido. Secretário, em tempos de crise econômica, os gestores eles se colocam em uma situação de aumentar os tributos para melhorar a arrecadação, mas aumentando os tributos também tem um reflexo na queda, por exemplo, do comércio, no fechamento de empresas que não conseguem arcar com os seus impostos. Como é que o senhor trabalha com essa dualidade? Aumentar o tributo ou conceder um incentivo para as empresas tentarem sobreviver, secretário? Olha, isso, Ana Ruta, é uma coisa que a gente não tem muito como imaginar o resultado disso. Mas eu acho que nós temos muita coisa para ainda explorar, ou seja, tem muita coisa aí que pode-se entrar nessa base tributária que ainda não está. Muitas vezes em função da sonegação e em função, muitas vezes, também da inadimplência, porque tem muita gente aí também que constitui empresas e não paga, por alguma razão, os seus tributos, até declaram, mas não pagam. Então, assim, a gente fica sempre nesse dilema, quem participa da administração tributária, exatamente por isso, tentando aumentar o resultado da receita e evitando que essa carga tributária seja extrapolada, né? Porque também tem um limite. A gente sabe que o contribuinte ele só vai até determinado ponto. Se for algo que se torne viável a atividade econômica dele, aquilo se torna difícil de pagar. E aí, às vezes, gera, inclusive, sonegação. Então, assim, acho que o Estado, ele precisa, claro, a gente sabe que a conta tem que fechar. Se existe uma despesa, é preciso ter uma receita que compense aquela despesa. Então, mas essa compensação, essa forma de receita, ela, quanto menos onerosa ao contribuinte, claro, é melhor, porque contribuinte nenhum do mundo, quer seja no Brasil, quer seja na Suíça, acha bom pagar impostos, tributos. Mas a diferença é que as pessoas, às vezes, têm a consciência de que aquele seu dever deve ser cumprido. Agora, o contribuinte também tem que ser analisado com certo cuidado para que a gente não possa chegar extrapolando, exigindo mais do que efetivamente ele pode pagar. Secretário, Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Muito se falou, está aí há quase 2 anos em curso. Ele já se reflete em um aumento de receita para a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, secretário? Olha, o aeroporto, a gente teve um incremento de receita na construção, porque o tributo que incide basicamente nessas operações vamos dizer assim, nesse processo todo do aeroporto, é basicamente o ISS, que é o tributo municipal, né? O ISS, como a incidência do ISS se deu mais na construção, porque os serviços de construção civil, eles são tributados pelo ISS. Os serviços de transporte aéreos, que é o que realmente acontece lá dentro do aeroporto, eles são tributados basicamente pelo ICMS, que é um tributo estadual, um imposto estadual. E a repercussão disso na receita do município de São Gonçalo, na participação que ele tem no IVA, que é o Índice de Valor Adicionado, ou seja, parte dos 25% que cabe aos municípios, que fica para São Gonçalo, porque 25% do ICMS é distribuído entre os municípios. E o percentual que cabe a São Gonçalo é calculado com base no valor adicionado lá nas atividades econômicas da cidade, vamos dizer assim. Então, naturalmente, o aeroporto ele vai trazer um aumento desse ICMS para São Gonçalo. Mas essa conta desse IVA também não é imediata. Ela é feita com base nos 2 últimos anos anteriores, até porque a lei, quando criou isso, pensou em não causar um impacto muito grande quando há uma mudança, por exemplo, como essa de Parnamirim para São Gonçalo, para que Parnamirim, de uma hora para outra, não viesse a perder tudo aquilo que eles recebiam em decorrência do aeroporto. Então, para a gente, nós só vamos ter um resultado no ICMS inteiro, completo, a partir de 2018. 2017, uma parte maior, e 2018, a outra parte.
E com relação à arrecadação própria do município, a gente teve um aumento de alvarás de funcionamento, que são taxas cobradas pelas licenças das atividades funcionando no aeroporto. Mas isso não tem uma repercussão muito grande, mas claro que isso vai ter, com certeza, com relação ao ICMS. Secretário Municipal de Tributação de São Gonçalo do Amarante, Mário Davi, muito obrigada por suas informações, suas análises aqui no RN Acontece. Obrigado, Ana Ruth, eu que agradeço. O senhor que vai participar do Fórum de Incremento de Receitas Municipais, evento que ocorrerá no dia 12 de abril, não é isso, secretário? Isso, é um fórum que exatamente eu fui convidado para dar uma palestra no sentido de exatamente abrir os olhos dos gestores municipais para essa importância da receita própria. Muito obrigada. Obrigado. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil.